Nunca imaginei que aos 72 anos precisaria defender minha honra na minha própria casa. O desrespeito é uma ferida que dói mais que qualquer dor física que já senti. Essa história que vou contar mudou completamente a forma como enxergo as pessoas, principalmente aquelas que deveriam nos respeitar. Meu nome é Arlindo Pereira. Dediquei toda a minha vida ao ensino de história em uma escola estadual aqui em Curitiba. Conheci minha esposa, Helenice, nos corredores da universidade, nos apaixonamos, construímos este lar tijolo por tijolo e tivemos nossa única filha, Mariana. Foram anos de felicidade, trabalho honesto e uma vida simples, mas digna. Quando Helenice partiu há 5 anos, vítima de um câncer fulminante, senti como se parte de mim tivesse ido embora com ela. Esta casa grande, com 3 quartos, quintal e meu pequeno jardim de plantas, ficou silenciosa demais. Mariana sempre foi uma boa filha. Formou-se em enfermagem, conseguiu emprego no Hospital Santa Clara e construiu sua vida independente. Mas o casamento dela com Flávio Nogueira nunca me pareceu uma boa escolha. Algo no olhar dele me incomodava desde o início. Como professor, aprendi a ler as pessoas. E aquele homem tinha olhos que nunca sorriam junto com a boca. Quando Mariana me ligou dizendo que precisavam se mudar temporariamente para minha casa, porque estavam com dificuldades financeiras, confesso que fiquei dividido. Por um lado, a ideia de ter minha filha de volta trazia um pouco de vida para estas paredes vazias. Por outro, ter aquele homem sob meu teto me causava um desconforto que não conseguia explicar. Mas qual pai negaria ajuda à própria filha? No começo, as coisas fluíram sem grandes problemas. Eles ocuparam o quarto que era de Mariana na adolescência. Eu mantinha minha rotina. Acordava cedo, tomava café na padaria Pão Nosso, caminhava pela Praça das Araucárias, cuidava do meu jardim e às terças e quintas ia ao centro comunitário viver bem jogar dominó com meu amigo Benedito. À noite, Mariana preparava o jantar para nós 3 e conseguíamos manter uma conversa civilizada. Foi na 3ª semana que comecei a notar as mudanças. Flávio dizia que estava procurando emprego, saía bem vestido, com o cabelo impecavelmente penteado, mas voltava cada vez mais tarde, muitas vezes com cheiro de álcool. Mariana fazia turnos duplos no hospital para compensar a falta de renda do marido. E eu ficava sozinho com ele na casa durante boa parte do dia. Começaram os pequenos desrespeitos. Meus jornais que sumiam antes que eu terminasse de ler. O volume da televisão que aumentava quando eu tentava tirar meu cochilo da tarde. Objetos pessoais que eram movidos de lugar. A porta do banheiro que de repente estava sempre trancada quando eu precisava usá-lo. A banheira antiga de porcelana era uma das poucas coisas que me traziam conforto. Foi instalada quando reformamos a casa, escolhida por Helenice. Tomar um banho quente ali, com sais que minha irmã Josefa me trazia, aliviava minhas dores nas articulações. Mas Flávio começou a usá-la todos os dias, por longos períodos, deixando-a suja e com pelos por toda parte. Tentei conversar com Mariana sobre isso, mas ela sempre parecia exausta do trabalho e eu não queria ser um peso ainda maior. Pai, ele está passando por um momento difícil. Era o que ela sempre dizia, com olheiras cada vez mais profundas. Engoli meu descontentamento e segui em frente. Até que um dia, ao passar pelo corredor, ouvi Flávio falando ao telefone com alguém. Parei instintivamente quando escutei meu nome sendo mencionado. O velho não desconfia de nada, disse ele rindo. É só continuar assim por mais alguns meses e conseguimos o que queremos. Senti um frio na espinha, mas resolvi não tirar conclusões precipitadas. Foi uma semana depois desse episódio que tudo mudou para sempre. Eu estava voltando do meu quarto quando ouvi o barulho da água correndo na banheira. Ao passar pela porta entreaberta do banheiro, escutei claramente as palavras que acenderam uma chama de indignação em meu peito. Flávio, falando consigo mesmo no espelho, disse em tom de deboche: "Você nem gosta de tomar banho mesmo, seu velho fedorento." Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por dias.
seu velho fedorento, como se eu fosse um objeto indesejado na minha própria casa, como se toda a minha história, tudo que construí, não valesse nada. Engoli seco e me afastei silenciosamente da porta. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei encarando o teto do meu quarto, o mesmo teto que olhava quando Helenice estava ao meu lado, e me perguntei onde foi que errei na criação da Mariana para ela ter escolhido um homem assim. Na manhã seguinte, mantive minha rotina. Acordei às 6, como sempre fiz durante meus 40 anos de magistério. Algumas coisas não mudam com a aposentadoria. Tomei meu café rápido em casa mesmo, evitando encontrar Flávio, e saí para minha caminhada matinal pela Praça das Araucárias. O ar fresco de Curitiba sempre foi um bálsamo para meus pensamentos. As araucárias imponentes me lembravam que algumas coisas resistem ao tempo, permanecem fortes, não importa o que aconteça ao redor. Foi durante essa caminhada que encontrei Dona Zulmira, minha vizinha de longa data. Aos 75 anos, ela ainda tinha uma energia invejável e olhos que pareciam enxergar além das aparências. Arlindo, você está abatido. O que aconteceu? Perguntou ela, sentando-se ao meu lado no banco da praça. Pensei em desconversar, como sempre fiz com meus problemas. Minha geração foi criada para guardar as dores, não para compartilhá-las. Mas algo no olhar de Zulmira me fez abrir o coração. É o marido da Mariana. Eles estão morando comigo e acho que foi um erro. Contei a ela sobre os pequenos desrespeitos, culminando com um insulto que ouvi no banheiro. Zulmira ouviu tudo em silêncio, assentindo ocasionalmente. Você já notou alguma outra coisa estranha? Objetos que desaparecem, dinheiro, documentos? A pergunta me pegou de surpresa. Não tinha pensado por esse ângulo ainda. Agradeci a Zulmira pelo conselho e prometi ficar mais atento. Voltei para casa com um novo propósito. Seria mais observador. Naquele mesmo dia, notei que minha carteira não estava exatamente onde eu a havia deixado na mesa de cabeceira. Todos os documentos e dinheiro pareciam estar ali, mas tinha certeza que a havia posicionado de outra forma. As coisas começaram a ficar mais tensas quando Flávio passou a trazer amigos para casa. Homens barulhentos que ficavam na sala, assistindo futebol, bebendo minhas cervejas que guardava para quando Benedito vinha me visitar. Um deles, um sujeito chamado Tiago, diferente do meu neto que tem o mesmo nome, me olhava de um jeito que me deixava desconfortável. Seu Arlindo, essa casa é um patrimônio e tanto, hein? Terreno grande, bem localizado, comentou ele certa vez, enquanto eu passava rapidamente pela sala. É fruto de uma vida inteira de trabalho, respondi secamente, notando como Flávio sorriu de lado ao ouvir isso. Comecei a trancar meu quarto sempre que saía, mesmo que fosse apenas para ir ao quintal cuidar das minhas plantas. Também passei a guardar documentos importantes na casa de Benedito. Pode parecer paranoia de um velho, mas algo me dizia que precisava me proteger. As entrevistas de emprego de Flávio se tornaram mais frequentes, mas nunca resultavam em nada concreto. Mariana começou a fazer plantões extras no hospital, chegando em casa cada vez mais cansada, com olheiras profundas e sem energia para perceber o que estava acontecendo. Uma tarde, enquanto eu podava as roseiras no quintal, vi Flávio saindo apressado. Ele não me notou ali, parcialmente escondido pelas plantas. Estava bem vestido, como sempre, mas algo em seu comportamento parecia diferente. Mais ansioso, verificando o relógio repetidamente. Tomado por uma curiosidade que nunca tive antes, decidi segui-lo. Peguei meu chapéu, a bengala que raramente usava e saí discretamente, mantendo uma distância segura. Ele caminhou por algumas quadras até chegar a uma casa de apostas disfarçada de bar, o Boteco do Zico. Fiquei observando de longe por quase uma hora, vendo-o entrar e sair várias vezes, sempre parecendo mais agitado. Quando retornei para casa, encontrei a porta do meu escritório entreaberta. Tenho certeza que a havia fechado antes de sair. Dentro, as gavetas da escrivaninha estavam levemente desalinhadas.
Meus extratos bancários, que sempre guardei organizados em uma pasta azul, estavam fora de ordem. Naquela noite, não comentei nada com Mariana. Ela chegou do hospital às 10, exausta como sempre. Flávio retornou depois da meia-noite, com cheiro de álcool e um sorriso que não combinava com os olhos vermelhos de quem havia perdido dinheiro. Na manhã seguinte era terça-feira, dia de ir ao centro comunitário Viver Bem. Costumava passar a tarde toda lá, jogando dominó com Benedito e outros amigos. Anunciei minha saída em voz alta, garantindo que Flávio ouvisse, e deixei a casa. Mas pela primeira vez em anos, não fui ao centro. Em vez disso, fui até a agência bancária onde mantinha minha poupança. O gerente Paulo Henrique me conhecia há décadas e me atendeu prontamente. Seu Arlindo, tudo bem? O senhor raramente vem aqui pessoalmente. Preciso verificar minha conta, Paulo. Pode me imprimir os extratos dos últimos 3 meses? Enquanto aguardava, fiquei observando o movimento da agência. Pessoas apressadas, jovens impacientes com seus celulares, o mundo correndo enquanto eu sentia que o tempo passava cada vez mais devagar. Quando recebi os extratos, meu coração gelou. Havia saques regulares, sempre nas terças e quintas, dias em que eu normalmente estava no centro comunitário. Pequenas quantias, 200, 300 reais, que somadas ao longo dos meses formavam um valor considerável. Paulo, eu não fiz esses saques. O gerente examinou os extratos e franziu a testa. Foram feitos com seu cartão e sua senha, seu Arlindo. O senhor tem certeza? Sim, eu tinha certeza. Meu cartão ficava guardado em uma gaveta específica na minha escrivaninha, junto com um papel onde anotava a senha. Um hábito que Mariana sempre criticou, mas que mantive porque minha memória já não era a mesma. Saí do banco com uma sensação de peso no peito. Não era apenas o dinheiro, era a violação, a traição. Caminhei sem rumo por algum tempo até me encontrar na frente da biblioteca municipal. Entrei, busquei um canto isolado entre as estantes de livros de história, meu refúgio desde sempre, e tentei organizar meus pensamentos. Estava sendo roubado dentro da minha própria casa pelo marido da minha filha. O homem que deveria respeitar nossa família estava se aproveitando da minha idade, da minha confiança, do meu amor por Mariana. Pensei em confrontá-lo imediatamente, mas algo me deteve. Mariana o amava, ou pelo menos achava que amava. Ela já estava sobrecarregada, trabalhando além da conta para sustentar aquele parasita. Como eu poderia trazer mais esse fardo para ela? Decidi que precisava de provas concretas antes de qualquer coisa. Provas que nem mesmo Mariana, com todo seu amor cego pelo marido, pudesse negar. Nos dias seguintes, montei um pequeno plano. Primeiro, transferi a maior parte das minhas economias para uma nova conta, deixando apenas o suficiente na conta original para não levantar suspeitas. Depois, instalei uma pequena câmera que comprei pela internet em um porta-retratos no meu escritório, posicionada estrategicamente para captar quem abrisse minha escrivaninha. Também comecei a anotar cada pequeno desrespeito, cada comentário maldoso. O modo como ele revirava os olhos quando eu falava, como aumentava o volume da televisão quando eu tentava ler, como deixava migalhas propositalmente no sofá depois que eu limpava a sala. A tensão foi crescendo gradualmente. Meu sono, que já não era dos melhores desde a partida de Helenice, tornou-se praticamente inexistente. Passei a evitar ficar em casa quando Flávio estava lá, preferindo passar horas extras na biblioteca ou na casa de Benedito. Foi durante uma dessas visitas que meu amigo notou meu estado. Arlindo, você está defininhando. O que está acontecendo? Contei tudo a Benedito. Sobre os roubos, sobre os desrespeitos, sobre o medo de magoar Mariana. Você precisa falar com ela, homem. Esse sujeito está destruindo vocês dois. Eu sabia que Benedito tinha razão, mas também sabia que precisava do momento certo. E esse momento chegou mais rápido do que eu esperava. Numa sexta-feira, Mariana foi fazer um plantão de 24 horas no hospital.
Flávio, como de costume, saiu cedo alegando uma entrevista de emprego promissora. Fiquei sozinho em casa, revisando as gravações da minha pequena câmera, que confirmavam minhas suspeitas. Ele vasculhava regularmente minha escrivaninha. Estava tão absorto nessa tarefa que não percebi quando a porta da frente se abriu. De repente, ouvi a voz de Flávio no corredor, falando alto ao telefone. Desliguei rapidamente o computador e fingi estar arrumando alguns livros. É claro que vai dar certo, ele dizia. O velho já está gagá, nem vai perceber quando vendermos a casa. A Mariana assina qualquer coisa que eu pedir. Senti o sangue gelar nas veias. Não era apenas sobre pequenos roubos, era muito pior. Flávio entrou no banheiro e logo ouviu o barulho da água enchendo a banheira. Era sua rotina após retornar das entrevistas. Um longo banho com sais caros que ele comprava com meu dinheiro roubado. Foi nesse momento, ouvindo a água correr e lembrando de todos os insultos, toda a humilhação, todo o desrespeito, que algo dentro de mim simplesmente estourou. Uma raiva que nunca havia sentido antes, nem mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Lembrei-me de como ele sempre usava minha banheira, aquela que Helenice tanto amava, e depois fazia questão de deixar um comentário maldoso. Seu velho fedorento era o mais leve deles. Enquanto ele se deliciava em seu banho, comecei a pensar em todas as plantas que cultivava no meu jardim. Como professor de história, sempre me interessei por ervas e seus usos ao longo dos séculos. Conhecia bem as propriedades de cada uma delas, as medicinais, as aromáticas e as irritantes. Olhei pela janela para meu pequeno jardim nos fundos da casa. Entre as sálvias e os alecrins, mantinha alguns espécimes mais exóticos, incluindo a urtiga brava e uma árvore rara, cujas folhas continham substâncias que, quando processadas corretamente, causavam irritação intensa na pele. Lembrei-me das aulas que dava sobre como povos antigos preparavam misturas para diversos fins. Tinha pesquisado bastante sobre isso ao longo dos anos, mais por curiosidade acadêmica do que por qualquer intenção prática. Mas agora, ouvindo Flávio cantarolar despreocupadamente na minha banheira, usando meus produtos, planejando roubar minha casa, humilhando-me diariamente, uma ideia começou a se formar. Não seria algo permanente, nem realmente perigoso, apenas uma lição que ele jamais esqueceria. Foi nesse momento que tomei a decisão. Eu, Arlindo Pereira, professor aposentado, viúvo, homem que sempre viveu pela razão e pelo respeito, decidi que deixaria algo especial na banheira para meu genro. Algo que o faria pensar duas vezes antes de me chamar de velho fedorento novamente. A ideia se formou clara como cristal na minha mente. Sabia exatamente quais plantas usar, como processá-las, como aplicar a mistura para que reagisse apenas com o calor da água e o tipo específico de sabonete que Flávio usava. Olhei para o relógio. Ele costumava ficar pelo menos meia hora na banheira, tempo mais que suficiente para preparar minha pequena surpresa. Com uma determinação que não sentia há anos, peguei minha tesoura de jardinagem e saí para o quintal. Se ele quer guerra, pensei comigo mesmo, enquanto cortava cuidadosamente as folhas que precisava. Então guerra é o que ele terá. Com as folhas de urtiga brava e da árvore rara cuidadosamente cortadas, voltei para a garagem dos fundos, um espaço que Flávio nunca visitava por considerá-lo entulho de velho. Mal sabia ele que aquele entulho guardava não apenas minhas ferramentas de jardinagem, mas também um pequeno laboratório improvisado, resquício da minha paixão por química, que cultivei paralelamente ao ensino de história. Tranquei a porta e comecei a trabalhar. Macerei as folhas em um pilão de pedra que herdei do meu avô, extraindo sua essência com uma mistura de álcool e outros componentes que guardava em pequenos frascos etiquetados. Meus dedos, protegidos por luvas de jardinagem, trabalhavam com a precisão de quem passou décadas corrigindo provas e manuseando livros antigos. O cheiro acre da mistura invadiu o pequeno espaço.
Abri a janela lateral para que o aroma não se espalhasse até a casa. Enquanto trabalhava, lembranças de Helenice vieram à minha mente. Como ela sorria ao me ver entusiasmado com meus experimentos inofensivos, como costumava chamar. Arlindo, você devia ter sido cientista, dizia ela. Talvez devesse mesmo, mas a vida nos leva por caminhos inesperados. A solução final ficou pronta em 20 minutos. Um líquido translúcido, quase invisível, sem cheiro perceptível após a evaporação do álcool. Perfeito para o que eu planejava. Guardei-a em um pequeno frasco âmbar e limpei meticulosamente todo o espaço, eliminando qualquer vestígio do que havia feito. Não por medo, mas por hábito. Um professor de história aprende a ser organizado. Voltei para a casa e ouvi que Flávio ainda estava no banho. Melhor assim. Guardei o frasco no bolso interno do meu casaco velho e sentei-me na sala, fingindo ler o jornal do dia anterior. Quando finalmente o ouvi sair do banheiro, mantive os olhos fixos nas páginas amareladas, ignorando sua presença enquanto ele passava pela sala, assoviando alguma música popular. Vou sair de novo, velho. Não me espere para o jantar, disse ele, sem nem ao menos olhar para mim. Tenha um bom dia, respondi mecanicamente, sem levantar os olhos. Assim que a porta da frente bateu, levantei-me e fui até o banheiro. A banheira ainda estava cheia. A água turva com os sais de banho caros que ele usava. Exatamente como eu esperava. Flávio nunca se dava ao trabalho de esvaziá-la. Esvaziei a banheira e a limpei completamente. Depois, com cuidado, apliquei a solução em pontos estratégicos, nas bordas internas, no fundo, em volta da torneira. Lugares onde ficaria invisível, mas que entrariam em contato com a água quente e principalmente com o sabonete especial que ele usava. Um produto importado com pH específico que reagiria perfeitamente com minha mistura. Terminada a tarefa, lavei as mãos minuciosamente e guardei o frasco com o restante da solução em meu quarto, trancado à chave. Agora era apenas questão de esperar. Mas a espera se mostrou mais angustiante do que eu havia previsto. Aquela noite, enquanto tentava dormir, comecei a questionar minha decisão. Eu, que sempre pregara o respeito e a dignidade, estava recorrendo a uma vingança mesquinha. Não estaria me rebaixando ao nível dele? Virei-me na cama, inquieto. Não, concluí após horas de reflexão. Não era mesquinhez ou vingança pura, era justiça à minha maneira. Era mostrar que, apesar da idade, eu não era um velho gagá que podia ser manipulado e humilhado. Era defender o que restava da minha dignidade. O sono finalmente chegou junto com essa certeza. Dormi profundamente pela primeira vez em semanas. Acordei com o som do telefone tocando insistentemente. Era Mariana, ligando do hospital. Pai, tudo bem por aí? Vou ter que ficar por mais um turno. A Paula ficou doente e não tem ninguém para cobrir o plantão. Está tudo bem, filha. Não se preocupe comigo. O Flávio está cuidando direitinho de você? A pergunta me fez engolir em seco. Se ela soubesse... Sim, estamos nos entendendo. Menti, odiando cada palavra, mas não querendo preocupá-la. Que bom. Ele me disse que vocês estão se aproximando mais. Fico tão feliz. Meu estômago revirou com a mentira que Flávio havia contado a ela. Nos aproximando, ele mal dirigia a palavra a mim, a não ser para me insultar. Nos vemos amanhã então, pai. Te amo. Também te amo, filha. Desliguei o telefone com um peso no coração. Estava cada vez mais claro que Flávio mantinha uma fachada perfeita para Mariana, mostrando-se como um genro atencioso, enquanto na realidade planejava nos roubar. O dia passou lentamente. Flávio havia saído cedo, como de costume, para mais uma de suas entrevistas. Aproveitei para ir ao banco novamente e fazer uma transferência maior para minha nova conta secreta, deixando apenas o mínimo necessário na conta original. Ao voltar para casa, decidi que era hora de reunir todas as provas que tinha contra ele. Organizei os extratos bancários que mostravam os saques não autorizados, as gravações da câmera que instalei no escritório.
e até mesmo uma lista detalhada de objetos pequenos que haviam desaparecido nos últimos meses. Uma caneta de prata que ganhei quando me aposentei, um relógio de bolso que pertenceu ao meu pai, pequenas lembranças com valor mais sentimental que financeiro. Guardei tudo em uma pasta que escondi em um compartimento secreto que havia construído anos atrás da minha estante de livros. Um esconderijo que nem mesmo Mariana conhecia. Já era final da tarde quando ouvi a porta da frente se abrir. Flávio voltou mais cedo do que o habitual e não parecia estar de bom humor. Ouvi-o jogar as chaves na mesa da entrada com força e praguejar em voz baixa. Eu estava no quintal, fingindo podar as roseiras, mas na verdade tentando acalmar minha ansiedade crescente. Através da janela da cozinha, vi-o abrir a geladeira, pegar uma cerveja, minha cerveja, e bebê-la diretamente da garrafa. Depois, ele começou a revirar as gavetas, aparentemente procurando algo. Seu comportamento era estranho, mais agitado que o normal. Decidi ficar no quintal, fora de seu caminho, mas a curiosidade foi maior. Aproximei-me discretamente da janela da cozinha para observá-lo melhor. Foi quando vi. Ele estava rasgando um bilhete de loteria, visivelmente frustrado. Então, era assim que gastava o dinheiro que roubava de mim, apostando. Naquele momento, algo no bolso da jaqueta que ele havia jogado sobre a cadeira chamou minha atenção. Um papel dobrado caiu no chão quando ele se moveu bruscamente. Flávio não percebeu, mas da minha posição, consegui ver que era um documento com o timbre de um banco. Não o meu banco, outro. Precisava ver aquele papel. Esperei pacientemente até que ele terminasse a cerveja e fosse para a sala ligar a televisão em volume alto, como sempre fazia. Então, entrei silenciosamente pela porta dos fundos, peguei rapidamente o papel caído e voltei para o quintal antes que ele pudesse notar minha presença. Com mãos trêmulas, desdobrei o documento. Era um contrato preliminar de financiamento imobiliário. Meu coração disparou quando li os detalhes. Flávio estava tentando obter um empréstimo usando minha casa como garantia. Havia um espaço para minha assinatura e outro para a de Mariana como coproprietária. A raiva que senti naquele momento foi diferente de tudo que já havia experimentado. Não era uma raiva explosiva, mas fria, calculista. Ele não estava apenas me roubando aos poucos, estava planejando levar tudo de uma vez. Meu lar, minhas memórias com Helenice, o patrimônio que construí durante uma vida inteira de trabalho honesto. Fotografei o documento com o celular antigo que Mariana havia me dado. Para emergências, ela disse, e esta certamente era uma. Depois, devolvi o papel exatamente onde havia caído, rezando para que ele não percebesse que alguém o havia manuseado. Voltei para o quintal, sentindo-me doente. Como ele planejava conseguir minha assinatura? Forjá-la? Enganar-me de alguma forma? Ou acreditava mesmo que eu estava gagá o suficiente para assinar algo sem ler? Fiquei ali fora até o anoitecer, trabalhando mecanicamente no jardim, tentando processar a dimensão daquela traição. Quando finalmente voltei para dentro, Flávio estava cochilando no sofá, a televisão ainda ligada em volume alto. Passei por ele silenciosamente e fui para meu quarto, trancando a porta. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei observando o teto, repassando tudo que havia descoberto, planejando meu próximo passo. Na manhã seguinte, o som do chuveiro me acordou. Flávio estava usando o banheiro principal novamente. Olhei para o relógio, 6h30 da manhã. Cedo demais para suas entrevistas. O que estaria planejando? Levantei-me e me arrumei rapidamente. Quando saí do quarto, ele já estava na cozinha, preparando café. Algo inédito. "Bom dia, seu Arlindo", disse ele com um sorriso que não alcançava os olhos. "Preparei um café para o senhor." A mudança repentina de comportamento me deixou alerta. Ele nunca havia preparado nada para mim antes, muito menos me chamado de seu Arlindo em tom respeitoso. "Bom dia", respondi cautelosamente, sentando-me à mesa. "A que devo essa gentileza?" "Ah, estive pensando.
Não tenho sido o melhor genro do mundo, não é? Decidi que deveria mudar isso. Afinal, somos família. Observei-o servir o café em minha xícara preferida, aquela que Mariana me deu no Dia dos Pais, anos atrás. Ele nunca havia prestado atenção em quais eram meus objetos preferidos. Família, repeti, tomando um pequeno gole do café. Estava doce demais. Ele claramente não sabia como eu gostava do meu café. Sim, somos. Na verdade, seu Arlindo, estive pensando, o senhor vive sozinho nesta casa tão grande desde que a dona Helenice partiu. Deve ser difícil cuidar de tudo. Ah, então era isso. Ele estava preparando o terreno para me convencer a fazer algo relacionado àquele contrato de financiamento. Tenho minhas dificuldades, mas me viro bem, respondi, mantendo minha expressão neutra. Claro, claro, mas sabe, eu e a Mariana estávamos conversando, e se nós três morássemos juntos permanentemente, poderíamos cuidar do Senhor, ajudar com a manutenção da casa, essas coisas. Mariana mencionou isso para mim. Menti, querendo ver até onde ele iria. Ah, ela já falou? Ótimo, ótimo. Ele parecia genuinamente surpreso, mas se recuperou rapidamente. E o que o senhor acha da ideia? Acho que precisamos conversar sobre isso quando Mariana estiver presente. Desconversei, terminando meu café rapidamente. Agora, se me dá licença, tenho um compromisso com Benedito. Levantei-me antes que ele pudesse insistir no assunto. Não confiava em mim mesmo para continuar aquela conversa sem revelar o que sabia. Claro, claro. Depois conversamos melhor, ele disse com aquele sorriso falso ainda no rosto. Ah, antes que eu me esqueça, o senhor por acaso não teria uns documentos da casa? Escritura, IPTU, essas coisas? Mariana mencionou que precisamos atualizar alguns dados no cartório. Meu sangue gelou. Então era assim que ele planejava conseguir os documentos necessários para o financiamento. Estão no banco, em um cofre. Menti novamente. Na verdade, estavam bem guardados no meu esconderijo secreto atrás da estante. Quando precisar, eu mesmo busco. Vi um lampejo de frustração em seus olhos, rapidamente mascarado. Claro, sem problemas. Era só para adiantar as coisas para a Mariana. Saí de casa sentindo o peso de suas intenções nas costas. Não fui encontrar Benedito como havia dito. Em vez disso, fui direto para o Hospital Santa Clara, determinado a falar com Mariana. Mas ao chegar lá, a recepcionista me informou que minha filha havia acabado de entrar em uma cirurgia de emergência e não estaria disponível pelas próximas horas. Deixei um recado pedindo que ela me ligasse assim que possível. Passei o resto da manhã vagando pela cidade, tentando organizar meus pensamentos. Fui até a biblioteca municipal, meu refúgio de sempre, mas nem mesmo os livros conseguiram me acalmar. Por volta do meio-dia, voltei para casa relutantemente. Para minha surpresa, Flávio não estava lá. Melhor assim. Aproveitei para verificar novamente meu esconderijo secreto, garantindo que todos os documentos importantes ainda estavam seguros. Foi ao abrir a gaveta da escrivaninha para guardar a chave do esconderijo que notei meu extrato bancário do mês anterior, que normalmente ficava em uma pasta azul, estava fora do lugar. Alguém havia mexido ali recentemente. Com um sobressalto, lembrei-me que aquele extrato mostrava a transferência significativa que eu havia feito para minha nova conta secreta. Se Flávio o tivesse visto, meu celular tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Mariana. Pai, recebi seu recado. Aconteceu alguma coisa? Hesitei. Pelo tom de sua voz, ela estava exausta. Seria justo sobrecarregá-la ainda mais com minhas descobertas? E se eu estivesse exagerando, vendo conspirações onde não existiam? Pai, você está aí? Sim, filha. Desculpe, eu só queria saber quando você volta para casa. Estou com saudades. Não consegui contar a ela. Não pelo telefone. Não quando ela já estava tão cansada. Ah, pai, sua voz suavizou. Também estou com saudades. Estarei em casa amanhã de manhã, prometo. Podemos tomar café juntos, como antigamente. Eu gostaria muito, respondi sinceramente. Depois de desligar,
Sentei-me pesadamente na cadeira do escritório. Precisava confrontar Flávio antes que ele fizesse mais algum movimento. Mas como fazer isso sem magoar Mariana? A resposta veio como um flash: as provas. Eu tinha provas concretas dos saques não autorizados, do documento de financiamento, até mesmo gravações dele vasculhando meus pertences. Mariana era uma mulher inteligente, uma profissional respeitada. Ela entenderia quando visse as evidências. Decidi que falaria com os dois juntos na manhã seguinte, quando Mariana voltasse. Mostraria tudo o que havia descoberto e pediria, educadamente, mas firmemente, que Flávio deixasse minha casa. Com essa resolução em mente, consegui relaxar um pouco. Preparei um sanduíche simples para o almoço e depois fui cuidar do meu jardim, a única atividade que ainda me trazia alguma paz. Foi enquanto podava as roseiras que ouvi o portão abrir. Flávio estava de volta e não estava sozinho. Abaixei-me instintivamente atrás de um arbusto maior, não querendo ser visto. Ele entrou acompanhado de um homem que reconheci como Tiago, um dos amigos que ocasionalmente trazia para casa. Estavam conversando em voz baixa, mas de onde eu estava, conseguia ouvir fragmentos da conversa. "Certeza que vai funcionar?" perguntava Tiago. "Claro que vai. O velho já está assinando coisas sem nem ler direito. E se não assinar por bem, temos outras maneiras." O tom ameaçador daquela última frase fez meu sangue gelar. Não era apenas um golpe financeiro que ele planejava. Era algo potencialmente mais perigoso. Os dois entraram na casa, ainda conversando em voz baixa. Esperei alguns minutos antes de segui-los, movendo-me silenciosamente pelo jardim até a porta dos fundos. Eles estavam na sala, Flávio mostrando a Tiago o que parecia ser uma planta da casa. "O terreno é grande, dá para construir pelo menos 3 sobrados depois de demolir esta estrutura velha", dizia ele, apontando para o papel. "Com o financiamento que vamos conseguir, dá para fazer a obra e ainda sobra uma boa grana." "E o velho?" perguntou Tiago. Flávio deu de ombros. "Depois que conseguirmos a assinatura dele, convencemos a Mariana a interná-lo em um asilo. Ela trabalha tanto que mal vai ter tempo para visitá-lo. Em alguns meses, ela esquece." A frieza com que ele falava sobre destruir minha vida, sobre me afastar da minha própria filha, sobre demolir o lar que construí com tanto amor, foi naquele momento que qualquer dúvida que eu ainda pudesse ter sobre meu plano desapareceu. Ele não merecia apenas uma lição, ele merecia justiça. Recuei silenciosamente para o jardim, minha determinação agora inabalável. Ao voltar para perto das roseiras, olhei para meu pequeno laboratório na garagem dos fundos, onde o frasco com o restante da solução que preparei ainda estava guardado. "Amanhã", pensei comigo mesmo, "amanhã tudo isso acaba." Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Deitado na cama, com os olhos fixos no teto, repassei mentalmente cada detalhe do que havia ouvido. A frieza de Flávio ao falar sobre me internar em um asilo, longe da minha filha, longe do meu lar. Não conseguia parar de pensar em como ele planejava demolir a casa que construí com Helenice, onde criamos Mariana, onde cada canto guardava uma memória preciosa. O relógio no criado mudo marcava 3h47 da manhã, quando finalmente aceitei que não conseguiria dormir. Levantei-me sem fazer barulho, coloquei meu velho roupão e calcei os chinelos gastos que Mariana sempre insistia em substituir. "Estão confortáveis", eu dizia, mas a verdade é que eram os últimos que Helenice havia me dado. Caminhei silenciosamente pelo corredor escuro, passando pelo quarto onde Flávio dormia, sozinho, já que Mariana estava de plantão. A porta estava entreaberta e pude ouvir seus roncos pesados. Por um instante parei ali, observando a silhueta do homem que planejava destruir minha vida. Como alguém podia dormir tão tranquilamente após tramar algo tão cruel? Segui para a cozinha, preparei um chá de camomila e sentei-me à mesa, observando o jardim pela janela. A lua iluminava parcialmente as roseiras que Helenice tanto amava. "Cuide delas por mim", foram suas últimas palavras antes de partir.
e eu cuidei todos esses anos. Foi ali, naquela cozinha silenciosa, iluminada apenas pelo luar e com o aroma suave da camomila, que meu plano começou a tomar forma concreta. Não seria apenas sobre a mistura na banheira, embora isso continuasse sendo parte central. Seria uma estratégia completa para expor Flávio e proteger tudo que eu amava. Primeiro, precisava garantir que Mariana visse as provas com seus próprios olhos. Conhecia minha filha bem o suficiente para saber que, apesar de seu amor cego pelo marido, ela era uma mulher justa e inteligente. Com evidências concretas, ela entenderia. Segundo, precisava proteger melhor meus documentos e bens. Transferir mais dinheiro para a conta secreta, guardar os documentos da casa em um lugar ainda mais seguro. E terceiro, o mais importante, precisava executar meu plano com a banheira de forma que parecesse um acidente, uma reação alérgica inexplicável. Nada que pudesse ser rastreado até mim. Os primeiros raios de sol começavam a surgir quando voltei para meu quarto. Deitei-me novamente, mais para descansar o corpo do que com esperança de dormir. Minutos depois, ouvi Flávio se levantar e ir ao banheiro. Era sua rotina. Um banho rápido pela manhã antes de sair para suas supostas entrevistas de emprego. Esperei ouvir o som da porta da frente se fechando antes de me levantar definitivamente. O dia seria longo e eu tinha muito a fazer. Comecei indo até meu laboratório improvisado na garagem. Lá, examinei o frasco com a solução que havia preparado. Era suficiente, mas decidi preparar mais, apenas para garantir. Com o conhecimento acumulado em décadas de estudo sobre plantas e substâncias naturais, sabia exatamente como fazer a mistura mais potente sem torná-la perigosa. Macerei novas folhas de urtiga brava e da árvore rara, misturando-as com outros componentes. Desta vez, adicionei um elemento extra, pólen de uma flor específica que cultivava no fundo do jardim. Este pólen tinha propriedades que potencializariam a reação ao entrar em contato com o sabonete especial que Flávio usava. Enquanto trabalhava, minha mente vagava para as aulas que ministrei sobre como civilizações antigas usavam plantas para diversos fins. Os egípcios, os gregos, os povos indígenas das Américas. Todos dominavam conhecimentos que a ciência moderna muitas vezes redescobria séculos depois. Era fascinante como a natureza oferecia tantas possibilidades para quem soubesse observá-la corretamente. A nova solução ficou ainda melhor que a primeira, mais concentrada, mais reativa ao calor e aos componentes específicos do sabonete caro que Flávio usava. Testei uma pequena quantidade em um pedaço de papel, observando como reagia ao entrar em contato com uma gota do sabonete diluído em água quente. A mancha avermelhada que se formou era exatamente o que eu esperava. Guardei o frasco com cuidado em meu bolso e voltei para a casa. Primeiro, fui ao banheiro principal. Drenei completamente a água da banheira e a limpei meticulosamente, removendo qualquer resíduo da aplicação anterior. Depois, com luvas de borracha, apliquei a nova solução em pontos estratégicos. Nas bordas internas, onde a pele entra em contato direto, no fundo, onde a pessoa se senta, próximo à torneira onde as mãos tocam frequentemente. Apliquei também uma pequena quantidade no próprio frasco de sabonete de Flávio, garantindo que a solução se misturaria diretamente com o produto quando ele o usasse. E a beleza desta abordagem é que a reação não seria imediata. Levaria alguns minutos para se desenvolver, tempo suficiente para que ele não associasse imediatamente ao banho. Terminada essa parte, limpei tudo minuciosamente e fui ao meu escritório. Precisava organizar as provas contra Flávio de forma clara e incontestável para mostrar a Mariana. Reuni os extratos bancários, mostrando os saques não autorizados, as fotos do contrato de financiamento que ele planejava fazer usando minha casa como garantia e as gravações da pequena câmera que havia instalado. Enquanto organizava os documentos, encontrei algo que havia esquecido.
Uma procuração em branco, com espaço para minha assinatura, escondida entre outros papéis na gaveta que Flávio frequentemente vasculhava. Ele provavelmente planejava forjar minha assinatura ou me enganar para que eu assinasse sem ler. Isso era mais sério do que eu imaginava. Não era apenas sobre roubar pequenas quantias ou tentar um golpe financeiro complicado. Era uma fraude elaborada, cuidadosamente planejada. Guardei tudo em uma pasta e a escondi no compartimento secreto atrás da estante. Depois, peguei meu celular e liguei para Benedito. "Preciso de um favor, meu amigo", disse assim que ele atendeu. "Qualquer coisa, Arlindo." "O que aconteceu? Você parece tenso." "Preciso que você venha aqui amanhã de manhã. Mariana estará em casa e há algo importante que preciso mostrar a vocês dois." "Claro, sem problema. Está tudo bem? Você não está doente, está?" "Não, não é isso. Te explico melhor amanhã, mas traga sua câmera, aquela digital boa que você comprou no ano passado." Benedito hesitou por um momento, claramente intrigado com o pedido, mas concordou sem fazer mais perguntas. Era isso que eu apreciava nele. Sabia quando não insistir. Após desligar, olhei para o relógio. Já passava do meio-dia. Mariana chegaria em casa no início da manhã seguinte, depois de seu plantão de 24 horas. Flávio provavelmente voltaria no final da tarde, como era seu costume. Eu tinha algumas horas para finalizar os preparativos. Decidi fazer algo que não fazia há muito tempo: cozinhar. Mariana adorava meu estrogonofe de frango, uma receita que aprendi com minha mãe e aperfeiçoei ao longo dos anos. Seria uma boa maneira de recebê-la após um longo plantão e também de criar um ambiente mais leve para a difícil conversa que teríamos. Fui até o mercado do bairro, comprei os ingredientes frescos e voltei para casa. Enquanto cortava o frango em cubos pequenos e uniformes, como Helenice sempre insistia ser o segredo para um bom estrogonofe, deixei minha mente vagar pelas memórias de quando Mariana era pequena e ficava na cozinha comigo, em pé sobre um banquinho, ajudando a misturar os ingredientes. "Papai, deixa eu pôr o ketchup", ela dizia com aqueles olhos grandes cheios de entusiasmo. Helenice fingia desaprovar. Não é autêntico usar ketchup, mas sempre acabava rindo da nossa pequena transgressão culinária. Estava tão absorto nessas lembranças que quase não ouvia a porta da frente se abrir. Flávio estava de volta, mais cedo do que o esperado. "Que cheiro é esse?", perguntou ele, aparecendo na porta da cozinha com uma expressão de surpresa. "Estou preparando estrogonofe para Mariana", respondi simplesmente, continuando a cortar os cogumelos. "Ela chega amanhã de manhã." "Ah, sim, ela me mandou mensagem." Ele se aproximou, observando os ingredientes espalhados pelo balcão. "Não sabia que você cozinhava." "Há muitas coisas sobre mim que você não sabe", respondi, mantendo o tom neutro. Ele deu de ombros e abriu a geladeira, pegando uma cerveja. Minha cerveja. Abriu a lata com um estalo e tomou um longo gole, observando-me com uma expressão que não consegui decifrar. "Sabe, seu Arlindo", começou ele usando novamente aquele tom falsamente respeitoso, "estive pensando sobre nossa conversa de hoje cedo, sobre morarmos juntos permanentemente." Continuei cortando os cogumelos, fingindo indiferença. "Sim, acho que seria bom formalizarmos isso. Sabe como é para proteger o senhor e seu patrimônio." Ergui os olhos do que estava fazendo, encontrando seu olhar. Havia algo predatório nele, algo calculista. "E como você sugere que façamos isso?", perguntei, genuinamente curioso sobre até onde ele iria com aquela farsa. "Bem, poderíamos ir a um cartório. O senhor poderia fazer um, digamos, documento cedendo a administração da casa para nós, apenas para facilitar as coisas, entende? Para que possamos cuidar das contas, da manutenção, essas coisas." Era exatamente como eu suspeitava. Ele estava tentando me manipular para obter controle legal sobre minha propriedade. "Entendo", respondi lentamente, voltando minha atenção para os cogumelos. "Podemos conversar sobre isso amanhã, quando Mariana estiver presente." Vi um lampejo de frustração cruzar seu rosto, rapidamente mascarado por um sorriso forçado. "Claro,
Claro, sem problemas. Ele terminou a cerveja em silêncio, jogou a lata no lixo, não na reciclagem, como eu sempre insistia, e saiu da cozinha, anunciando que iria tomar um banho. Meu coração acelerou imediatamente. O banho, a banheira. A solução que eu havia aplicado horas antes era agora. Continuei cozinhando, tentando manter a calma, mas meus ouvidos estavam atentos a qualquer som vindo do banheiro. Ouvi a água começar a correr, enchendo a banheira. Minutos depois, o som mudou, indicando que ele havia entrado na água. Coloquei o frango na panela, mexendo-o lentamente, contando os segundos mentalmente. A reação não seria imediata. Levaria pelo menos 5 minutos para que a solução começasse a agir quando em contato com o calor da água e os componentes do sabonete. Exatamente 7 minutos depois, eu estava cronometrando, ouvi o primeiro sinal, um barulho súbito, como se ele tivesse se movido bruscamente na banheira. Depois, silêncio. Continuei cozinhando, agora adicionando os cogumelos ao frango dourado. 3 minutos depois, veio o som que eu esperava. Um grito abafado, seguido por um palavrão alto. Mas que porra é essa? A voz de Flávio ecoou pelo corredor. Ouvi movimentos agitados na água, depois passos molhados no piso do banheiro. Coloquei o creme de leite na panela, mexendo calmamente, como se nada estivesse acontecendo. Mais palavrões, mais barulhos. Finalmente a porta do banheiro se abriu com violência e ouvi passos apressados no corredor, em direção ao quarto que ele ocupava. Desliguei o fogo, cobri a panela e me dirigi lentamente para o corredor. Parei na porta do quarto de Mariana, onde Flávio estava. Ele estava de costas para mim, enrolado em uma toalha, examinando seu corpo no espelho do guarda-roupa. Sua pele, normalmente bronzeada artificialmente em algum salão caro, estava com manchas vermelhas intensas, especialmente nas áreas que ficaram mais tempo em contato com a água da banheira. Costas, pernas, nádegas. Parecia uma queimadura leve ou uma reação alérgica severa. Ele se virou e me viu parado na porta. Seus olhos, normalmente arrogantes, estavam arregalados de pânico. "O que está acontecendo comigo?" gritou, mostrando os braços cobertos de manchas vermelhas que já começavam a formar pequenas bolhas. "Meu Deus!" respondi, fingindo choque e preocupação. "Parece uma reação alérgica grave. Você usou algum produto novo?" "Não, só o sabonete de sempre", ele respondeu, coçando freneticamente o braço. "Isso está queimando. Melhor irmos ao hospital", sugeri, mantendo a voz calma. "Pode ser algo sério." Ele hesitou por um momento, claramente desconfiado da minha súbita preocupação, mas a dor e o pânico falaram mais alto. Sim, preciso ir ao hospital. Me ajuda a me vestir, não consigo nem dobrar os braços direito." Ajudei-o a colocar uma camisa larga e uma calça de moletom, as únicas peças que não causariam mais irritação na pele já inflamada. Enquanto o fazia, notei algo que não havia previsto. Pequenos tufos de cabelo estavam começando a cair. A solução havia sido mais potente do que eu imaginara. Não demonstrei surpresa. Em vez disso, peguei discretamente um dos tufos de cabelo e o guardei no bolso. "Poderia ser útil para mostrar ao médico", expliquei a ele, para ajudar no diagnóstico. Chamei um táxi e fomos juntos ao Hospital Santa Clara, o mesmo onde Mariana trabalhava. Durante o trajeto, Flávio alternava entre gemer de dor e praguejar, coçando incessantemente os braços e o pescoço, onde as manchas vermelhas se espalhavam visivelmente. Ao chegarmos ao pronto-socorro, fomos atendidos rapidamente devido à natureza visível e aparentemente grave da condição de Flávio. A enfermeira que nos recebeu arregalou os olhos ao ver o estado de sua pele. "O que aconteceu?" perguntou ela, já encaminhando-o para uma sala de exames. "Estava tomando banho normalmente e, de repente, comecei a sentir minha pele queimando", explicou Flávio, a voz trêmula de dor e raiva. "E agora meu cabelo está caindo também." A enfermeira olhou para mim, em busca de mais informações.
Ele estava na banheira, expliquei. Usou o sabonete de sempre, pelo que me disse. Não tem histórico de alergias que eu saiba. Ela assentiu, anotando tudo em uma prancheta. O médico já vem atendê-lo. Fiquei na sala de espera enquanto Flávio era examinado. Sentado em uma cadeira de plástico desconfortável, observei o movimento do hospital, sentindo uma estranha mistura de satisfação e culpa. Não queria machucá-lo permanentemente. Isso nunca foi meu objetivo. Queria apenas dar-lhe uma lição, fazê-lo sentir um pouco da humilhação e do desconforto que ele me causava diariamente. Após cerca de meia hora, uma voz familiar me chamou. Seu Arlindo, o que faz aqui? Era o Dr. Paulo Silveira, meu médico há anos e amigo de longa data. Ele estava de plantão naquela tarde. Paulo, que bom ver você. Estou aqui com meu genro. Ele teve uma reação alérgica estranha durante o banho. Ah, sim, acabei de examiná-lo. Caso interessante. Nunca vi uma reação dermatológica exatamente como essa. Ele se sentou ao meu lado, falando em tom profissional, mas com a familiaridade de anos de amizade. A pele dele está com uma espécie de queimadura química leve, mas estamos tendo dificuldade para identificar o agente causador. É grave? Perguntei com a preocupação exata que um sogro demonstraria. Não é permanente, mas vai ser desconfortável por alguns dias, talvez semanas. E quanto ao cabelo, bem, pode demorar meses para crescer completamente de novo. Assenti, fingindo alívio. Que bom que não é nada grave. Ele disse que só usou o sabonete de sempre. Paulo franziu a testa, pensativo. Estranho. Pode ter sido uma contaminação na água, talvez? Vocês notaram algo diferente na água da casa recentemente? Não que eu saiba, respondi, mas posso verificar quando voltarmos. Seria bom. Enquanto isso, vamos mantê-lo em observação por algumas horas. Aplicamos uma pomada anti-inflamatória e demos um antialérgico forte. Vou prescrever mais medicamentos para ele levar para casa. Agradeci a Paulo e, quando ele se afastou, voltei a me sentar, esperando. Peguei meu celular e liguei para Mariana, que ainda estava em seu plantão em outro andar do mesmo hospital. Filha, sou eu. Estou no pronto-socorro com Flávio. Ele teve uma reação alérgica forte durante o banho. Meu Deus, pai, estou indo aí agora mesmo. Minutos depois, Mariana apareceu correndo no pronto-socorro, ainda vestindo seu uniforme de enfermeira, o rosto marcado pelo cansaço de quase 24 horas de plantão, mas os olhos arregalados de preocupação. Ao me ver, veio direto em minha direção. Pai, o que aconteceu? Como está o Flávio? Levantei-me para abraçá-la, sentindo uma pontada de culpa ao ver sua genuína preocupação. Por um instante, questionei o que estava fazendo. Seria justo causar esse sofrimento à minha filha? Mas então, lembrei-me dos planos de Flávio, de como ele pretendia nos separar, de como planejava me internar em um asilo enquanto demoliria a casa que construí com tanto amor. Ele está sendo medicado, respondi, mantendo a voz calma e preocupada. Teve uma reação alérgica forte enquanto tomava banho. A pele ficou toda vermelha, com bolhas e o cabelo está caindo também. Meu Deus! Mariana levou a mão à boca, chocada. Como isso aconteceu? Não sabemos ao certo. Dr. Paulo está cuidando dele. Diz que não é permanente, mas que vai ser desconfortável por algum tempo. Ela assentiu, parecendo um pouco aliviada ao saber que o amigo de família estava no caso. Vou falar com o Paulo e depois ver o Flávio. Você está bem, pai? Parece abatido. Estou apenas cansado, filha. Foi um susto. Mariana apertou minha mão e seguiu para dentro da área de atendimento usando seu acesso de funcionária. Fiquei ali, sentado sozinho, observando o movimento do hospital, sentindo uma estranha mistura de emoções. Satisfação por meu plano ter funcionado, culpa por preocupar Mariana e ansiedade pelo que viria a seguir. Cerca de 20 minutos depois, Mariana voltou, parecendo ainda mais cansada. Paulo disse que ele vai ficar em observação por mais algumas horas, explicou, sentando-se ao meu lado. A reação foi forte, mas os remédios já estão fazendo efeito. A pele dele está em estado bem ruim, pai. E o cabelo, nunca vi nada assim.
Ele vai se recuperar completamente? Perguntei, interpretando perfeitamente o papel do sogro preocupado. Sim, mas Paulo disse que pode levar semanas até a pele voltar ao normal e meses para o cabelo crescer de novo. Ela suspirou profundamente, esfregando os olhos cansados. Não entendo como isso aconteceu. Flávio sempre foi tão cuidadoso com seus produtos de higiene. Usa aquele sabonete importado caríssimo que não deveria causar alergia. Era o momento perfeito. Hesitei por um segundo, mas sabia que precisava seguir adiante. Mariana, comecei baixando a voz. Enquanto esperávamos o táxi, Flávio pediu que eu pegasse o celular dele no quarto. Ele queria avisar um tal de Tiago sobre uma reunião que teriam hoje. Ela assentiu, sem parecer surpresa pela menção ao amigo do marido. Quando fui pegar o celular na mesa de cabeceira, acidentalmente derrubei a carteira dele. Alguns papéis caíram e quando fui recolher, fiz uma pausa como se estivesse hesitante em continuar. O que foi, pai? Encontrou algo? Olhei em volta, certificando-me de que ninguém estava por perto, e tirei do bolso o extrato bancário dobrado, aquele que mostrava os saques não autorizados da minha conta. Encontrei isso, disse, entregando-o a ela. São extratos da minha conta, Mariana, com saques que não fiz. Ela pegou o papel confusa e começou a examiná-lo. Vi seu rosto mudar gradualmente, da confusão para a compreensão, e finalmente para o horror. Isso não pode estar certo, murmurou, passando os dedos pelos registros de saques. Essas datas são sempre quando você está no centro comunitário. Eu sei, respondi suavemente. No começo pensei que pudesse ser um erro do banco. Mas então comecei a notar outras coisas. Pequenos objetos sumindo, documentos fora do lugar. Mariana ergueu os olhos, agora marejados. Pai, você está dizendo que Flávio... Não precisei completar. Ela voltou a olhar para o extrato, a verdade dolorosa se revelando em cada linha. Tem mais, disse, entregando-lhe meu celular. Encontrei isso escondido entre os documentos dele. Era a foto que eu havia tirado do contrato de financiamento, onde ele planejava usar minha casa como garantia, com espaços para minha assinatura e a de Mariana. Ela olhou para a tela por longos segundos, a incredulidade dando lugar a uma raiva crescente. Ele nunca mencionou nenhum financiamento. E essa é a nossa casa, como ele... Sua voz falhou, e percebi que as peças estavam se encaixando em sua mente. Todas as entrevistas de emprego, que nunca resultavam em nada, o dinheiro que sempre faltava apesar dela trabalhar dobrado, as pequenas mentiras que ele contava. Ontem, continuei, escolhendo cuidadosamente minhas palavras, ouvi Flávio conversando com Tiago na sala. Eles não me viram no jardim. Estavam falando sobre demolir a casa depois de conseguirem minha assinatura e sobre me colocar em um asilo. Aquilo foi o golpe final. Vi algo se quebrar nos olhos de minha filha, a última fagulha de confiança que ela ainda mantinha no homem que escolhera como marido. Não, ela sussurrou, as lágrimas agora escorrendo livremente. Ele não faria isso. Não com você, não comigo. Coloquei minha mão sobre a dela, sentindo-a tremer. Sinto muito, filha. Não queria que descobrisse assim. Planejava mostrar tudo a você amanhã com calma. Mariana ficou em silêncio por longos minutos, processando tudo. Depois, ergueu o rosto, enxugando as lágrimas com determinação. Havia uma dureza em seus olhos que nunca vi antes. A mesma expressão que Helenice tinha quando tomava uma decisão difícil. Preciso falar com ele, disse finalmente, a voz firme, apesar do tremor dos lábios. Agora. Acompanhei-a até a sala onde Flávio estava sendo medicado. Ele estava deitado em uma maca, coberto por um lençol fino, o rosto e os braços visíveis, cobertos por manchas vermelhas e pequenas bolhas. Ao nos ver entrar, tentou sorrir, mas a expressão de Mariana o fez parar no meio do gesto. O que foi? Perguntou, alternando o olhar entre nós dois. Aconteceu alguma coisa? Mariana aproximou-se da maca, segurando o extrato bancário em uma mão e o celular com a foto do contrato na outra. Aconteceu isso,
respondeu, jogando os papéis sobre o peito dele. O que é isso, Flávio? Saques da conta do meu pai? Um contrato de financiamento usando nossa casa como garantia? E que história é essa de demolir a casa e colocar meu pai num asilo? O rosto já vermelho de Flávio empalideceu visivelmente sob as manchas. Seus olhos, normalmente calculistas, agora mostravam pânico. Mariana, eu posso explicar. Não é o que parece. Então explique, ela exigiu cruzando os braços. Estou ouvindo. Ele olhou para mim, depois para ela, depois para os papéis sobre seu peito. Vi sua mente trabalhando freneticamente, tentando elaborar uma mentira convincente. Mas não havia como negar as evidências. Os saques eu ia devolver, começou a voz falha. Estava passando por dificuldades. Você sabe como está difícil conseguir emprego na minha área. Era só um empréstimo temporário. Um empréstimo? Sem pedir permissão? Isso tem nome, Flávio, e não é empréstimo. Ele engoliu em seco, desviando o olhar. E o contrato? Não é bem assim. Eu só estava pesquisando opções para nós, para termos nossa própria casa um dia. Mentira! Mariana elevou a voz, fazendo uma enfermeira que passava a olhar para dentro da sala. Meu pai ouviu você e Tiago falando sobre demolir a casa, sobre me convencer a interná-lo em um asilo. Como pôde sequer pensar em algo assim? Flávio tentou se sentar, mas a dor da pele inflamada o fez recuar. Seu pai está confuso, Mariana. Você sabe como ele anda esquecido ultimamente. Deve ter entendido errado. Foi minha deixa para intervir. Ouvi muito claramente, Flávio. Você disse, e estou citando suas palavras exatas, depois que conseguirmos a assinatura dele, convencemos a Mariana a interná-lo em um asilo. Ela trabalha tanto que mal vai ter tempo para visitá-lo. Em alguns meses, ela esquece. O rosto dele se contorceu em uma mistura de raiva e desespero. Está mentindo. Está inventando isso tudo porque nunca gostou de mim. Sempre tentou afastar a Mariana de mim. Mariana ergueu a mão, silenciando-o. Chega. Não é meu pai quem está mentindo aqui, Flávio. Os extratos não mentem. O contrato não mente. E você... Ela respirou fundo, contendo a emoção. Você não é quem eu pensava que fosse. Naquele momento, o Dr. Paulo entrou na sala, trazendo uma prancheta com resultados de exames. Ele parou, percebendo a tensão no ambiente. Está tudo bem aqui? Perguntou, olhando para Mariana com preocupação. Ela assentiu brevemente. Sim, Paulo. Só esclarecendo algumas coisas com meu marido. Deu ênfase à última palavra, com um tom amargo que nunca havia ouvido em sua voz. Como ele está? Pode ir para casa hoje? Dr. Paulo olhou para Flávio, depois para os papéis espalhados sobre ele, claramente percebendo que havia interrompido algo sério. Sim, ele pode ir para casa. E reação está controlada, mas ele precisará continuar o tratamento por pelo menos 2 semanas. Prescrevi pomadas, antialérgicos e recomendei evitar qualquer produto químico na pele por um tempo. Obrigada, respondeu Mariana secamente. Pode nos dar alguns minutos? Paulo assentiu e saiu da sala, fechando a porta atrás de si. Assim que ficamos sozinhos novamente, Mariana se voltou para Flávio, a expressão dura como granito. Isso é o que vai acontecer, disse ela, a voz baixa, mas firme. Você vai para casa conosco hoje porque precisa de cuidados médicos, mas assim que estiver melhor, e isso não significa completamente recuperado, apenas em condição de se cuidar sozinho, você vai embora. O quê? Mariana, você não pode estar falando sério. Onde vou morar? Não me importo, ela respondeu friamente. Vá para a casa do seu amigo Tiago, já que vocês têm tantos planos juntos, ou para qualquer outro lugar, mas não na casa do meu pai. Não sob o mesmo teto que o homem que você pretendia jogar em um asilo. Você não pode me expulsar assim, sou seu marido. Mariana se inclinou sobre ele, os olhos fixos nos dele. Não por muito tempo. As palavras pairaram no ar como uma sentença final. Flávio abriu a boca para protestar novamente, mas algo no olhar dela o fez recuar.
Era o mesmo olhar determinado que Helenice tinha quando tomava uma decisão irrevogável. O mesmo olhar que eu provavelmente tinha quando decidi preparar aquela solução para a banheira. Vou providenciar sua alta, disse Mariana, recolhendo os papéis. Pai, você pode esperar lá fora? Assenti e saí da sala, mas não antes de ver a expressão devastada no rosto de Flávio. Não apenas pela dor física, mas pela compreensão de que seu plano havia ruído completamente. Na sala de espera, sentei-me novamente, sentindo um estranho alívio. Não era felicidade, nem mesmo satisfação completa. Era mais como um peso sendo removido dos meus ombros. O peso da desconfiança, do medo, da humilhação diária. Dr. Paulo se aproximou, sentando-se ao meu lado com um suspiro cansado. Arlindo, está tudo bem? Parecia uma situação tensa lá dentro. Descobrimos algumas coisas sobre Flávio, respondi vagamente. Coisas que não deveriam acontecer em uma família. Paulo assentiu, compreensivo. Éramos amigos há tempo suficiente para ele entender quando não devia insistir. Bem, quanto à condição médica dele, nunca vi uma reação dermatológica exatamente como essa. Parece uma combinação de queimadura química com reação alérgica severa. É grave? Perguntei, genuinamente curioso sobre os efeitos da minha solução. Não permanentemente. A pele deve se recuperar em 2 a 3 semanas, embora possa ficar sensível por mais tempo. Quanto ao cabelo, ele hesitou, franzindo a testa. Isso é mais incomum. A queda está concentrada nas áreas que tiveram contato com... Seja lá o que causou a reação. Pode demorar meses para crescer completamente. Você tem alguma ideia do que pode ter causado isso? Paulo balançou a cabeça. Minha hipótese inicial era alguma contaminação na água da banheira. Talvez um produto de limpeza que não foi completamente removido. Mas a especificidade da reação é intrigante. Assenti, fingindo compartilhar sua perplexidade. Verificarei a banheira quando voltarmos. Faça isso, ele recomendou. E se encontrar algo suspeito, me avise. Pode haver risco para outras pessoas da casa. Certamente, prometi, sabendo muito bem que não havia risco algum. A solução havia sido formulada especificamente para reagir com o sabonete de Flávio. Mariana retornou pouco depois, informando que a alta de Flávio estava sendo processada. Seu rosto estava marcado pelo cansaço e pela tristeza, mas havia também uma determinação renovada em seus olhos. Ele vai precisar de ajuda para se vestir, disse ela. Você se importa de ficar aqui, pai? Preciso falar com Paulo sobre os medicamentos. Claro, filha. Fiquei ali, esperando enquanto Mariana e Paulo discutiam o tratamento em voz baixa no corredor. Eventualmente, um enfermeiro saiu da sala empurrando uma cadeira de rodas onde Flávio estava sentado, parecendo derrotado e miserável. A ironia não me escapou. O homem que planejava me ver frágil e dependente agora estava exatamente nessa condição. O trajeto de volta para casa foi silencioso e tenso. Mariana dirigia, eu no banco do passageiro e Flávio reclinado desconfortavelmente no banco traseiro, gemendo ocasionalmente quando o carro passava por alguma lombada. Ao chegarmos, Mariana ajudou Flávio a ir para o quarto, enquanto eu fui direto para a cozinha, retomando o preparo do estrogonofe que havia deixado pela metade. Cozinhar sempre me acalmou, e naquele momento precisava de algo familiar para me ancorar. Horas depois, quando o céu já escurecia, Mariana apareceu na cozinha. Tinha os olhos vermelhos de tanto chorar, mas parecia mais centrada. Como ele está? Perguntei, mexendo o estrogonofe que borbulhava suavemente. Dormindo. Os remédios são fortes. Ela se sentou à mesa, observando-me cozinhar. Pai, você sabia disso há quanto tempo? Hesitei, considerando cuidadosamente minha resposta. Comecei a suspeitar há algumas semanas, quando notei os saques na minha conta. Mas só tive certeza ontem, quando ouvi a conversa dele com Tiago. Por que não me contou antes? Não queria magoá-la sem ter provas concretas. E você já estava tão sobrecarregada no hospital? Ela assentiu, compreendendo. Nunca imaginei que ele fosse capaz de algo assim.
Pensei que nos amássemos, que estivéssemos construindo uma vida juntos. Sua voz falhou levemente. Como pude ser tão cega? Desliguei o fogo e sentei-me ao lado dela, segurando suas mãos. Não se culpe, filha. O amor nos torna vulneráveis às vezes. Nos faz ver o que queremos ver, não o que realmente está lá. Como a mamãe reagiria se estivesse aqui? Perguntou ela, com aquele olhar de menina que sempre tinha quando falava de Helenice. Sorri suavemente. Ela provavelmente teria descoberto tudo muito antes de mim. Sua mãe sempre foi mais perspicaz com as pessoas. Isso arrancou um pequeno sorriso de Mariana. É verdade. Lembra como ela sempre sabia quando eu estava mentindo sobre ter feito a lição de casa? Como poderia esquecer? Ela tinha um sexto sentido para essas coisas. Ficamos em silêncio por um momento, compartilhando memórias silenciosas de Helenice. Então, Mariana suspirou profundamente. Vou pedir o divórcio assim que possível. Não posso continuar casada com alguém em quem não confio, alguém capaz de fazer mal à minha família. Tem certeza que é isso que quer? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Absoluta. Alguns erros não têm volta, pai. Ela apertou minhas mãos. Posso ficar aqui por um tempo? Até encontrar meu próprio lugar. Esta sempre será sua casa, Mariana, pelo tempo que quiser. Nos dias que se seguiram, Flávio permaneceu confinado ao quarto, saindo apenas para ir ao banheiro, usando apenas o chuveiro, evitando a banheira como se fosse um instrumento de tortura. Mariana cuidava dele profissionalmente, aplicando as pomadas, administrando os medicamentos, mas com a distância emocional de uma enfermeira com um paciente qualquer. Uma semana depois, quando a pele já apresentava sinais de melhora, embora ainda estivesse longe do normal e o cabelo continuava caindo em tufos, deixando falhas visíveis, Mariana entrou no quarto com uma mala. Já arrumei suas coisas, anunciou. Tiago virá buscá-lo em 1 hora. Já confirmei com ele. Flávio olhou para ela, depois para mim, que estava parado na porta do quarto. Havia derrotada em seus olhos, mas também um resquício da arrogância de sempre. Isso não acabou, murmurou, mais para mim do que para ela. Não pense que acabou, velho. Mantive minha expressão neutra, mas por dentro sorri. Ele nunca poderia provar nada. Não havia evidências ligando a reação misteriosa à minha pequena solução caseira, que já havia sido completamente limpa da banheira. E mesmo que suspeitasse, que história contaria? Que seu sogro, um professor de história aposentado, havia criado uma substância química sofisticada só para dar-lhe uma lição? Naquela tarde, Tiago veio buscá-lo como combinado. Observei da janela da sala quando Flávio entrou mancando no carro do amigo, a cabeça parcialmente coberta por um boné para esconder as falhas no cabelo, o rosto ainda marcado pelas manchas vermelhas que lentamente começavam a cicatrizar. Quando o carro se afastou, senti Mariana parar ao meu lado. Acabou, disse ela, suspirando. Parece um pesadelo do qual finalmente acordei. Passei o braço pelos seus ombros, como fazia quando ela era pequena e tinha medo durante tempestades. Vai ficar tudo bem agora, filha. Estamos juntos. Naquela noite, sentados à mesa da cozinha, comendo o estrogonofe que havia sobrado, sempre fica melhor no dia seguinte, Mariana perguntou algo que me pegou de surpresa. Pai, você acha que foi karma? O que aconteceu com ele na banheira logo depois de descobrirmos tudo? Olhei para ela por um momento, considerando minha resposta. Então sorri levemente, bebendo um gole de vinho. Talvez, filha. O universo tem formas curiosas de equilibrar as coisas. Ela assentiu, parecendo satisfeita com a resposta. E eu, Arlindo Pereira, professor aposentado de História, cultivador de plantas raras e defensor da minha dignidade, ergui silenciosamente minha taça em um brinde particular à justiça que se manifesta de formas inesperadas. Às vezes, na forma de uma solução invisível em uma banheira de porcelana antiga. Já se passou quase 1 ano desde aquele dia em que Flávio saiu da nossa casa para nunca mais voltar. Muito mudou desde então. Mariana voltou a sorrir, aquele sorriso sincero que lembrava tanto o da mãe dela.
Ela reduziu os turnos no hospital, conseguiu uma posição melhor como supervisora e agora passa mais tempo em casa. Nas tardes de domingo, voltamos à nossa tradição de jogar dominó na varanda, observando as roseiras que Helenice tanto amava. Às vezes, quando estou cuidando do meu jardim, me pego pensando em tudo o que aconteceu. Não me arrependo do que fiz. Em meus 72 anos de vida, aprendi que a dignidade é algo que não tem preço e que às vezes precisamos lutar por ela com as armas que temos. Eu, um professor de história aposentado que sempre pregou o respeito e a ética, encontrei no conhecimento a minha forma de justiça. Nunca mais soubemos de Flávio. Mariana finalizou o divórcio sem contestações da parte dele. Imagino que ele temia que mais detalhes de seus golpes viessem à tona durante um processo litigioso. Tiago, seu cúmplice, tentou ligar algumas vezes, mas Mariana bloqueou seu número. O capítulo estava encerrado. A banheira de porcelana antiga continua lá, impecavelmente limpa. Às vezes, quando passo por ela, não consigo evitar um pequeno sorriso. Foi naquele espaço, tão significativo para mim por ter sido escolhido por Helenice, que o destino de nossa família mudou. Dr. Paulo Silveira ainda me pergunta ocasionalmente sobre o misterioso incidente. Nunca vi uma reação alérgica como aquela, comenta durante minhas consultas de rotina. Eu apenas dou de ombros e digo que também continuo intrigado. Alguns mistérios são melhores quando permanecem sem solução. Benedito, meu fiel amigo, é o único que desconfia da verdade. Você sempre soube mais sobre plantas do que admitia seu velho raposa. Brincou certa vez, enquanto jogávamos dominó. Apenas sorri em resposta. Há coisas que nem mesmo aos melhores amigos revelamos completamente. A vida me ensinou que o respeito não é algo que se implora, mas que se impõe. Quando alguém tenta passar por cima da sua dignidade, você tem duas escolhas: aceitar e definhar lentamente ou reagir. Eu escolhi reagir, à minha maneira, silenciosa, mas eficaz. Esta história que compartilhei com vocês não é apenas sobre vingança, é sobre amor. O amor por uma filha que estava sendo enganada, o amor por um lar construído com carinho, o amor próprio que nos impede de aceitar humilhações. É sobre justiça, à minha maneira. E você? O que faria no meu lugar? Já enfrentou situação semelhante? Deixe nos comentários sua opinião, suas histórias, suas reflexões. Isso é muito importante para mim e para o canal Meu Avô Falou. Cada comentário me ajuda a conhecer vocês melhor, a entender que não estamos sozinhos em nossas lutas diárias. Se esta história tocou você de alguma forma, não deixe de se inscrever no canal. Tenho muitas outras experiências para compartilhar, momentos que podem parecer pequenos para alguns, mas que carregam grandes lições. Dê um like neste vídeo. Isso ajuda o canal a crescer e alcançar mais pessoas que podem se beneficiar dessas histórias de vida. E se puder, considere contribuir com o Valeu Demais, nossa forma de receber doações para manter o canal funcionando e trazer mais vídeos diários. Produzir conteúdo de qualidade exige tempo, dedicação e recursos. Sua contribuição, por menor que seja, faz toda a diferença para que eu possa continuar compartilhando essas histórias com vocês. Para quem chegou até aqui, meu sincero agradecimento. Este vídeo deu muito trabalho para fazer. Cada detalhe foi pensado para transmitir não apenas uma história, mas um sentimento, uma reflexão. Por isso peço, comente, compartilhe com quem possa se interessar, seja parte desta comunidade que estamos construindo juntos. No próximo vídeo, contarei sobre quando meu vizinho decidiu construir um muro invadindo meu terreno. O que fiz a respeito? Bem, isso é assunto para nosso próximo encontro aqui no Meu Avô Falou. Até lá, lembre-se, respeito é bom e todo mundo merece. E quando não vem naturalmente, às vezes, precisamos dar uma mãozinha ao destino, como fiz com aquela banheira.